Discurso, pessoal, são as vozes, né? As falas que a gente traz para o nosso texto, né? Seja um texto narrativo, seja um texto dissertativo, seja qualquer tipo de texto, nós temos as vozes ali presentes. Mas nos textos narrativos, especificamente falando, que é o que a gente está trabalhando aqui, nós temos ali as vozes do narrador, as vozes dos personagens, né? Então, esse discurso relatado, né, é o discurso que é contado, é o discurso que é trazido para dentro dos textos narrativos, certo? Então, o discurso relatado está aqui explicando, né, toda vez que o enunciador reproduz em seu texto, seja um texto oral, seja um texto escrito, palavras alheias, né, ditas, ou outras pessoas já disseram aí. Só que o narrador pode trazer esse discurso para o texto dele de três formas, né? Sendo diretamente, indiretamente ou indiretamente livre, que seria a terceira que não está aqui no PET. Mas aí, vamos chamar aqui de discurso direto, né? Que é em vez de falar discurso relatado, para ficar mais fácil, né? Relatado é porque está dentro de um texto narrativo. O discurso direto e o discurso indireto. O que seria, então, o discurso direto, né, que a gente vai fazer atividade? O discurso direto é quando o narrador, ele coloca a fala do personagem como se fosse mesmo o personagem falando. O personagem vai ter oportunidade de falar, né? Geralmente, essa fala do personagem, quando é como se tivesse, de fato, o personagem ali falando, vem depois de dois pontos, né? Vem entre aspas, vem depois de um travessão, né? Para marcar a fala do personagem. Eu até coloquei aqui, ó, um exemplo disso, né? Lavador de carros, Juarez de Castro, 28 anos, ficou desolado, apontando para os entulhos. Aqui é o narrador falando, né? Que ele é esse personagem aí, chamado Juarez, tem 28 anos e tal. Depois desses dois pontos, aqui já é a fala do próprio Juarez, certo? Então, aqui nós temos um discurso direto, tá? Entre aspas, ó. Alá, minha frigideira, alá, meu escorredor de arroz, minha lata de pegar água era aquela, ali meu outro tênis. Então, aqui nós temos a fala direta do personagem. Poderia estar depois de um travessão, como nesse outro caso aqui. O juiz perguntou: algo a declarar? Então, aqui nós temos alguém dizendo que o juiz perguntou, e aqui nós temos a própria fala do juiz, certo? Depois de um travessão. Esse é o discurso direto. Agora, o discurso indireto é quando o narrador fala pelo personagem. O narrador não vai dar a oportunidade para o personagem falar. Ele vai ser fominha, né? Vamos dizer assim, fominha de fala. Ele vai falar pelo personagem. Ele não vai deixar o personagem dizer nada. Ele vai pegar a fala do personagem e vai dizer o que foi que ele falou. Por exemplo, Dario vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de costas, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou no chão cachimbo. Então, a gente observa aqui que se trata de um personagem, né, a gente consegue acompanhar as ações desse personagem, mas sendo narrada por um narrador. Então, o discurso indireto, tá? Não tem aspas, não tem travessão, não tem dois pontos, ele é indireto, tá bom? A gente não consegue estar misturado aí a fala dele com a do narrador, as ações dele, né? E aí nós temos um outro exemplo aqui, ó. O juiz perguntou se não havia nada a declarar, tá? Em vez de dar a voz para o juiz, alguém disse o que, que o juiz falou, tá bom? O juiz perguntou se não havia nada a declarar. Então, esse é o discurso indireto, tá? E lá na atividade, vocês vão encontrar esses exemplos de discursos aqui dentro desse texto, tá? Que está aqui, ó. Aqui nós temos uma outra atividade chamada Outro Príncipe Sapo. E aí vocês vão ler, responder essas questões aqui, que estão bem simples também, muito fáceis. E aí aqui na questão 4 tem mais exemplo de discurso direto e indireto, né? Olha aqui, entre aspas, discurso direto.
E aí tem essa atividade aqui que eu acho que é um pouquinho mais complicada, que é que vocês vão ter que fazer esse texto todinho só no discurso indireto, sem dar voz para os personagens, sem usar aspas, sem usar travessão, sem usar os dois pontos, certo? E aí a 5, né, é uma questão aí que envolve substantivos, né? Aqui tem a explicação. Vocês podem me mandar mensagem, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? Pode pesquisar também. E aqui é a nossa última questão, né? Vocês vão identificar esses substantivos, né? E aqui tem um outro exemplo de substantivo que é sapinho. Vocês vão dizer qual é o sentido, qual é o efeito de sentido criado através aqui, ó, desse inho, tá bom? Conseguiram compreender? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode me perguntar, tá? A gente está terminando a aula aqui. Certinho, galera?